Testemunho Daniela Oliveira parte 2. Esse dia, como eu tinha que resolver algo lá na vila, eu fui orar na igreja juntamente com os irmãos. E nesse dia eu combinei com ele da gente conversar, né? E eu me lembro que a gente conversou, né? Nesse dia lá da campanha, a gente conversou. De repente, né, a aula da minha amiga termina e ela chega e fala: Dani, vamos? E eu me lembro que até aquele momento ele não tinha me pedido em namoro. E eu me lembrei do pacto que eu tinha feito com Deus, né? E eu pensava: nossa, eu já tô indo embora, ele não falou nada, né? Será que não é da vontade de Deus? E fiquei. E aí as horas foram passando e ele parecia-se muito desligado, sabe? Das coisas de Deus. Assim, a gente ficou ali conversando. Porém, eu esperava, né? Eu pensava comigo que seria aquela a promessa de Deus, né? Foi passando as horas. Eu não queria sair dali, voltar para minha casa sem uma resposta. Eu olhava assim e eu pensava: ele não vai me pedir namoro? Será que não é da vontade de Deus? E eu me lembro quando eu dei tchau para ele e ele nada de pedir. E eu lembrei da oração que eu havia feito. Então, o que eu fiz? Como ele não me pediu em namoro, eu mesmo perguntei: e aí, como vai ficar? E ele me respondeu: a gente continua se falando por telefone. Ele continuou a dizer: não custa nada, né? A gente fazer uma tentativa de namoro. Se der certo, bom. Se não, bom. Ali, o próprio Jesus já estava me dizendo: minha filha, não. Este relacionamento não é da minha vontade. Se fosse, eu teria te respondido conforme o voto que você havia feito, porque eu ouvi a sua oração. Ele falava comigo. Naquele momento, ele estendeu a mão para a gente fazer um acordo, uma tentativa de namoro. Só continuar conversando por telefone, mas aquela coisa assim, sabe? Naquele momento, eu olhei para as mãos dele e lembrei do voto, do pacto que eu havia feito com o Senhor. Naquele momento, eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo me dizer: filha, lembra do pacto, do voto que você fez? Meus amados, quando eu ouvi aquela voz, ela vinha do fundo do meu coração, mas era tão audível que eu podia ouvir com os meus ouvidos. Naquele momento, a minha resposta no meu coração foi: eu fiz o voto, eu fiz o pacto, mas Jesus não me ouviu. Se ele ouviu, depois eu me entendo com Jesus. Eu não dei espaço nem para Deus falar. Eu que estava impondo as minhas próprias condições, né? O Espírito Santo, ele tornou a dizer: filha, e o voto que você fez? Em vez de agradar Jesus, você vai agradar o homem? Eu ouvia o Espírito de Deus falar comigo. Naquele exato momento, eu pensei no meu coração. Tudo isso em milésimo de segundos. Eu respondi no meu coração para o Espírito Santo: com Jesus, depois eu me entendo, ele nem me ouviu. Se eu pudesse voltar atrás das minhas palavras. Se arrependimento matasse, eu não estaria aqui, nem para contar a história. Naquele momento, você que me ouve, preste bastante atenção. Quando demos a mão um para o outro, fazendo ali uma tentativa de namoro, quebrando a aliança que eu fiz com o meu Jesus, para fazer com o homem, escolhi decepcionar o meu Jesus para não decepcionar o homem. Fiz o meu Jesus chorar, machuquei com as minhas palavras, com as minhas ações. Mas eu quero deixar bem claro, só foi palavra, eu não fiz nada de errado. Só foi palavra. Tem horas que a gente ora,
faz voto, faz pacto e você não tem ideia do que é um voto, do que é um pacto. Deus é santo, Ele é fiel, Ele sempre cumpre a parte dele. Nós também precisamos cumprir a nossa parte. Então preste bastante atenção. Continuando, naquele exato momento, quando demos a mão, eu senti no meu coração um estralo e pude ouvir com os meus ouvidos o estralo de uma aliança quebrando. Meus amados irmãos, isso aqui só vai entender quem é espiritual. Quem estiver ouvindo esse testemunho e tiver com a mente carnal vai dizer que testemunho mais doido. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Eu ouvi com os meus ouvidos físicos o barulho de uma aliança quebrando. Quando eu dei a mão para essa pessoa fazendo um acordo de namoro, um pacto de namoro, preste bastante atenção. E eu ouvi o barulho daquela aliança se rompendo. Eu olhei, só eu senti, só eu ouvi. Despedimos um do outro normalmente, né? A gente estava ali conversando tudo. Terminamos de dar as mãos, demos tchau e eu voltei com a minha amiga para casa. Não fiz nada de errado. Apenas um voto que eu fiz. Apenas dei a mão para ele, a gente fez um acordo de namoro. Voltei para casa. Preste bastante atenção. A partir daquele momento, estava iniciando um sofrimento muito profundo na minha vida, principalmente espiritual, para o material. Algo marcante, profundo, doloroso, que nunca irei me esquecer. Eu quero dizer para você que me ouve, que não vai ser fácil eu contar esse testemunho. Vai haver momentos que eu irei me emocionar. Quando o Senhor me fez esse desafio e falou, minha filha, você vai contar o seu testemunho. Eu falei, Senhor, me dá graça, porque quando você conta em detalhe algo que você passou, é sofrimento 2 vezes. Mas o Senhor Jesus me disse, eu farei com que você não lembre com tristeza, mas com superação. Então, o Senhor Jesus, ao decorrer desse testemunho, Ele vai me dar graça para contar com riqueza de detalhes para você. Então aqui, eu nunca irei me esquecer. Gostaria de dizer para você que está me ouvindo agora, que tudo que vou relatar para você a partir desse momento, diante do Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, santo, a qual eu sirvo, a qual eu tenho temor e tremor diante dele, que tudo que eu vou falar aqui é verdadeiro. E antes de eu começar, a escrever esse testemunho, porque esse testemunho, meus amados, preste atenção, esse testemunho aqui, eu tenho ele escrito, tá? Vocês vão notar que eu vou estar lendo. Eu comecei a escrever esse testemunho no ano de 2012. Para terminar esse testemunho de escrever tudo, eu demorei 9 anos e alguns meses, quase 10 anos para concluir ele todo. Então, só escrevendo, só lendo aqui o meu testemunho, para me poder lembrar dos detalhes. Então, preste bastante atenção. Eu falei para Deus que eu iria escrever tudo, do começo ao fim. Tudo o que passei, ouvi e senti. Uma experiência que jamais imaginei um dia passar. E bem antes, quando o Espírito Santo me mandou escrever tudo, eu disse para Deus, Senhor, não sei se vou conseguir relatar tudo, porque foi muito difícil para mim e será mais ainda relembrar tudo o que passei. Deus me respondeu assim, filha, escreve tudo. É por uma boa causa. Lá no futuro, muitas pessoas ouvirão seu testemunho e através dele eu falarei com muitos. E também através de todo o teu sofrimento eu ensinarei a muitos. Mas,
né? Eu respondi: Senhor, ao lembrar, eu irei chorar muito. Ele tornou a me responder: não, eu te sustentarei, para que não lembras com trauma, mas como uma lição, uma forma que encontrei para te ensinar muitas coisas, que hoje te faço saber e conhecer. Permiti que você, sem sair de casa, passasse pela escola do sofrimento e da dor, para te preparar, te fazer ser mais corajosa e forte, porque grandes são as batalhas que estão por vir. Decidi te preparar antes de sair de casa, para que quando vieres a sair, saias preparadas por mim. E muitos olharão para você e irão se perguntar: como ela aprendeu tudo isso? E sabereis que eu sou Deus, que não dependo de escolas para ensinar e preparar meus escolhidos, pois eu tenho meus próprios meios e estratégias. Eu sou Deus, que pego o lixo que ninguém dá nada por ele e faço virar luxo. Escolho as coisas deste mundo que não são, para confundir as que são. Escolhi as coisas pequenas para confundir as grandes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Depois você lê lá. Sou um Deus de desafio. Decidi te preparar, ainda estando você em casa, pois você está no meio da sua família e no seio de seus pais. Pois eu bem sei, minha filha, eu bem sei que mesmo eles, sem entender o meu agir na sua vida, eles vão te acolher, estar do seu lado em todos os momentos dessa dolorosa experiência. Pois se eu deixasse para te ensinar fora de casa, o teu sofrimento seria maior, e sei que não iria suportar. Então eu respondi para o Senhor: mas Senhor, a batalha foi pesada, minha mente ficou muito cansada. Ele me respondeu: fique tranquila, minha filha, pode contar com o meu Espírito Santo, o Consolador. Ele te consolará quando as lágrimas insistirem em cair dos seus olhos, e ele te fará lembrar de todas as coisas, pois esta é uma das suas funções, lembrar das coisas passadas. Ele estará do seu lado direito, te fazendo lembrar de tudo. Então, eu comecei a escrever esse testemunho. Confesso para você que eu não queria escrever esse testemunho, para não lembrar, né? Mas durante todo esse tempo, ocorreu uma grande batalha dentro de mim. Uma voz dizia: escreve tudo. A outra dizia: não escreve. Você quebrou o pacto, a aliança. Você é um idiota. Você brincou com Deus. Isso é vergonhoso para você. Mas o Espírito Santo, ele tornava a me dizer: escreve, minha filha, pois o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Salmo 145, verso 14. Através da sua experiência, Deus vai ensinar muitas pessoas no futuro. E acontecem com muitas pessoas. Muitas pessoas que te ouvir vão se identificar com seu testemunho e elas serão grandemente tocadas pelo meu Espírito. Quantas pessoas, minha filha, que lá na frente vão estar passando por coisas espirituais, né? E ao ouvir o seu testemunho, elas vão ver que não é só elas que passam por isso. E através do seu testemunho, elas vão ver que elas não são estranhas, porque você passou por coisas estranhas e mesmo assim, você não abandonou a Deus. E assim como você, através da fé, deu a volta por cima, elas também, se crerem em Deus de todo o seu coração, também irão dar.
Início da batalha espiritual. No dia 11 de julho de 2011, foi o dia que quebrei o pacto que fiz, leviamente, com o meu Senhor Jesus Cristo. A partir daquele exato momento que eu ouvi o estralo da aliança se rompendo, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já não era mais aquela menina que cantava. Perdi quase praticamente a minha voz. Só restava dentro de mim uma voz fraca. Eu senti o Espírito Santo se retirar de mim, né? Uma das coisas que eu mais amava, eu perdi a alegria, perdi a vontade de viver. Eu não podia imaginar que uma simples palavra que saiu da minha boca pudesse me fazer sofrer tanto. Então pensava eu, o que está acontecendo comigo? O que estou sentindo é muito estranho. Onde está a presença de Deus? Eu já não sinto mais. Onde está o céu azul? Onde está o sol da alegria que me iluminava todas as manhãs? O sol nascia para os outros, mas para mim não, pois eu já me encontrava em trevas. Não sabia eu que naquele exato momento que a aliança foi quebrada, o Espírito Santo se retirou de mim. Perdi o que eu tinha de mais precioso, que era a presença do meu Deus na minha vida. Minha alma gritava dentro de mim, Senhor, onde tu estás? Não estou conseguindo te ver. Daí então, uma profunda tristeza se apoderou de mim. Angústias do inferno, medo, desespero tomou conta de mim. A partir daquele dia, minha vida espiritual nunca mais foi a mesma. Eu não entendia, eu não imaginava ter um encontro com Deus de uma maneira tão profunda. Ele estava permitindo eu passar por tudo aquilo para me ensinar muitas coisas. Coisas que vou te relatar agora. Por favor, não duvide. Em nome de Jesus Cristo, creia. Tudo que eu vou falar é verdadeiro. Você acha que tudo isso que eu já falei para você até aqui e que eu vou falar para você daqui para frente, você acha que se fosse mentira, eu ia demorar 9 anos para escrever, para concluir um caderno cheio? Você acha que eu ia gastar o meu tempo para ficar aqui para contar mentira? Não. Tudo que eu vou contar para você é verdadeiro. Do caminho para casa, já comecei a me sentir diferente quando eu voltava para casa. Cheguei em casa, orei, mas sentia que havia uma barreira entre eu e Deus, como se fossem os meus pecados. Eu sentia que minhas orações não eram ouvidas. No outro dia acordei estranha. Minha mãe me perguntava, o que você tem? Eu respondi, nada. Eu sentia um vazio dentro de mim e sentia que algo tinha se retirado de dentro de mim, que era o Espírito Santo de Deus, mas até aquele momento eu não sabia. Aquela doce presença de Deus, tanto o pecado, de você pegar uma caneta de alguém, de você tirar a vida de alguém e de você prometer algo para o Senhor e não cumprir. Todo pecado é pecado diante de um Deus que é santo. Guarde isso no seu coração. A pessoa que já provou do doce amor de Deus, da sua presença, daquela comunhão pura, após pecar contra Ele, não dá para descrever o quanto é grande a dor na alma, a angústia, é insuportável. É como se você não tivesse ar para respirar. É como se você tivesse com muita sede e não encontrasse água. Confesso para você que foi a dor mais profunda que já senti na minha alma. Podia estar um sol bem quente, um calor insuportável,
que eu estava sentada no sol, que eu estava ali, vestida com blusa de frio, todo mundo à minha volta com calor, e eu estava ali no sol, dizendo que tudo estava frio, com blusa de frio, e eu dizia: tudo está sombrio, tudo está escuro, tudo está frio. Eu já não suportava mais nem ouvir o nome de Deus, de Jesus, perto de mim, que eu tinha medo, eu sentia a ira de Deus sobre mim. Eu me lembro do que está lá em Jó capítulo 6, versículo 4 ao 5, depois você lê lá. E dentro de mim eu ouvia, uma voz falando: mais responsabilidade, você brincou com as minhas coisas. E aquela voz parece que ia quebrando todos os meus ossos. No momento que quebrei o pacto, demônios opressores começaram a me oprimir de uma maneira muito intensa. Se você fez uma aliança com seu marido ou com a sua esposa e por um descuido seu, ela foi quebrada, não pense que tem como emendar ou colar após quebrada. Tem que fazer outra. O sofrimento para ambas partes é muito profundo. E um detalhe: quando quebrada, é um prato cheio para Satanás e seus demônios entrarem e realizar a obra maligna. Então, sempre quando uma aliança ela é rompida, demônios têm acesso à vida da pessoa. E foi o que aconteceu comigo, através das minhas palavras.